quando o Bert trabalha e traz o conceito da constelação familiar, ele vai trazendo o conceito da família mesmo, né? Da estrutura em que nós viemos, nós nascemos, enfim. Nesse conceito de família que ele traz, é um conceito que inclui um fluir de vida, de geração para geração. E esse fluir de vida, de geração para geração, ele incorre também numa energia que vem passando de geração em geração. Então, esse fluir da vida, junto com o fluir da energia, a gente recebe aqui na ponta, né, no nosso lugar, a vida, a energia de viver e as informações, as memórias, as histórias. E aí nós, de maneira muitas vezes inconsciente, acabamos escolhendo alguns caminhos. Acabamos escolhendo por honrar algum ancestral que foi excluído, acabamos escolhendo repetir padrões de histórias familiares que às vezes aconteceram antes de nós, a gente nem tem a memória oficial, assim, né? Não foi, a gente não viveu aquilo, mas a gente recebe essa memória junto com essa energia de vida. Então, a gente chama de constelação familiar porque a gente está inserido dentro desse sistema chamado família, né? Dentro desse sistema, né, quem são as pessoas mais próximas a nós são os nossos pais, nossa mãe, que foi de onde a gente nasceu, eu estou falando aqui no caso da mãe biológica, né, a gente foi gerada dentro da barriga dela, a gente cresceu dentro da barriga da nossa mãe e a gente nasceu. Então, a nossa relação com a nossa mãe é muito íntima desde os primórdios, desde o nosso início né, da nossa concepção ali. A partir deste desenrolar da nossa vida, a gente tem várias fases, né, dessa relação com a nossa mãe. Tem uma fase em que a gente acha que a gente é a mesma que ela, a gente não ainda se constitui como pessoa, a gente não sabe quem que é a gente não sabe quem que é ela, é uma coisa só, né? Na psicanálise a gente estuda e vê bastante disso, assim, né, quando fala sobre a nutrição, né? A criança não sabe o que é a mãe, ela sabe o que é o peito. Às vezes nem sabe o que é o peito, nem sabe o que é o leite. Ela sabe que é um peito que vai vir na boca dela e que vai sair um alimento, vai nutri-la. Depois ela começa a ter noção de que é uma outra pessoa que não é ela mesma. Depois ela começa a se descobrir, não tem a fase do bebê de olhar para a mãozinha e descobrir a mãozinha, enfim, ele vai começando a descobrir que ele é um ser, que a mãe é outro ser. E aí tem uma fase de realmente descoberta, de perceber que ele está, o bebê, né, ele ou ela, está num lugar e a mãe está no outro fazendo outra coisa. Demora para acontecer, né? Por exemplo, minha filha tem 2 anos e meio de idade, ela tem dificuldade de me contar como foi o dia na escolinha, porque ela não entende que eu não estava lá com ela, né? Apesar de saber que eu deixo ela lá de manhã e vou buscar no final do dia, tipo assim, como assim minha mãe não sabe o que, que eu estou fazendo? Porque minha mãe está aqui comigo, é como ainda essa unidade, né? Então a gente vai passando por todas essas fases de desenvolvimento, aí a gente vai percebendo que a gente é um, que a mãe é outro, é outra, né? Até que a gente vai crescendo, vai chegando na adolescência. Neste processo da adolescência, a gente de alguma forma, não vou dizer que é forçado, mas assim, é saudável que tenha uma ruptura, porque essa ruptura faz com que a gente perceba que a gente é outra, não só fisicamente, porque a distinção física ela aparece, né, na infância, mas a gente percebe que a gente é outra, que a gente tem possibilidades diferentes na nossa vida, que a gente pode ter escolhas diferentes na nossa vida, que nosso processo psíquico também é diferente do processo dos nossos pais. E muitas vezes é um momento de ruptura mais intenso, assim, mais difícil, né? Enquanto criança, a criança ela olha para a mãe como a rainha, né? Ela é princesa, a mãe é a rainha, esse olhar assim, né? E depois ela começa a ver a mãe como uma bruxa má, né? Que não deixa ela ser quem ela é, que parece que tem um caminho trilhado e que ela fala, pô, peraí, não é este caminho que eu quero seguir o meu caminho. Por quê? Porque dentro da fantasia da mãe, ela já tem um caminho trilhado para a filha, também para a filha, para o filho também. Então tem essa ruptura dos dois lados.
Então, neste processo, eu estou misturando um pouco conceitos, mas estou trazendo muito esse olhar, eu estou misturando conceitos da psicanálise com a constelação, tá? Então, neste processo da mãe perceber que o filho não é o filho que ela projetou, que ela desenhou, que ela imaginou, que o filho pode ter caminhos diferentes para o caminho que ela desenhou, e o filho também, ou a filha, também perceber que ela tem um poder de escolha e decisão para o seu próprio caminho, normalmente é uma ruptura que é o processo da adolescência, que é bem doloroso muitas vezes, né? E aí, depois desse processo, a gente vai chegando na vida adulta em que a gente vai se dando conta de que a gente não sabe bem ainda quem que a gente é, o que a gente é, como que a gente é, mas a gente tem a certeza que a gente não quer ser igual à nossa mãe. E aí entram muitas questões que são as questões que a constelação traz, ou que as pessoas trazem quando falam, minha mãe não aceita aquilo, minha mãe tem isso de características, ou eu não consigo viver com essa mãe que eu tenho, né? Então, eu ouço muito, né, na constelação, muito de uma dificuldade de relacionamento com a mãe, que tem origem nos primórdios, mas que às vezes tem um reflexo do próprio sistema familiar, que tem um reflexo de como aquela mãe chega, né, nessa maternidade, como que a mãe pode desempenhar ou, enfim, viver o processo dela de ser mãe. Por quê? Porque ela também tem a sua história com a sua própria mãe, tem a sua história com a sua própria ancestralidade. E é disso que a gente fala na constelação. A gente vai sempre pensando em ampliar o olhar, ter uma visão do todo, de um olhar como um todo, tá?